Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Jane do canal Professora Se Vira na Quarentena e no dia de hoje eu trouxe para vocês uma videoaula explicando mais um gênero textual. Hoje nós vamos trabalhar com o gênero textual dramático. E quando falamos em dramatização, automaticamente nos remete à imagem de atores interpretando narrativas, como é no teatro, por exemplo. E sobre o teatro, podemos dizer que ele surgiu há 2500 anos atrás, como parte das festas ao deus Dionísio. Em grego, teatro significa o local onde se vê, ou um local para olhar, e nele eram representados dois gêneros apenas, que eram os que existiam, que era a comédia e também a tragédia. Lembrando que naquela época apenas existiam atores homens e eles utilizavam máscaras para representar qualquer gênero. Quando pensamos na estrutura do texto dramático, devemos ter em mente que ele se trata de um roteiro, assim como o roteiro escrito para um filme, uma novela ou uma série. Então ele tem algumas características. Vamos a elas. Logo abaixo do título do texto dramático, nós sempre vamos encontrar o nome de todos os personagens que farão parte da história. Também, por se tratar de uma narrativa, está presente inúmeros diálogos, que indicam a fala destes personagens, cujos quais tem sempre o nome escrito na frente do diálogo que ele deve narrar. O texto dramático, como já diz o termo, sempre gira em torno de um drama, ou seja, a saga por parte do protagonista, que sempre é o personagem principal, em torno de toda a história, da realização de toda a história. E como sempre, nós temos a figura também de outro personagem tão importante quanto o protagonista, que é o antagonista, que normalmente faz o papel do vilão da história, aquele que, de alguma maneira, tenta interromper os objetivos do protagonista, de certa forma atrapalhando todo o percurso. Dentro da estrutura do texto dramático, também temos as rúbricas. As rúbricas são pequenas observações que nos indicam, por exemplo, mudança de cenário, quando passa de um local para o outro, dicas do que deve acontecer, como, por exemplo, a chegada de um novo personagem, a entrada de algum objeto ou de algum efeito, o início de uma trilha sonora, e especialmente a função da rúbrica orientando os atores como se portar de acordo com determinada cena, especialmente no que diz respeito às emoções. Então, a rúbrica tem um papel fundamental, porque ela tem como objetivo tornar o drama, para nós espectadores que assistimos, ainda mais real e, de certa forma, também mais emocionante. E para finalizarmos, deixamos uma frase do escritor Carlos Drummond de Andrade, que diz que ir ao teatro é como ir à vida, sem nos comprometer. Muito obrigada.